Nós estamos então vendo o Sermão da Montanha, a cultura cristã, a maneira como nós devemos viver, aqui nessa terra. E Jesus, nós vimos no vídeo passado, na aula passada, até o versículo 16, e agora Jesus entra trazendo uma harmonia entre aquilo que se tinha até então, porque a gente tem de lembrar que Jesus, ele nasceu há cerca de 2.000 anos atrás, 2.000 e poucos anos atrás, só que a história tem muito mais do que isso. E quando Jesus nasceu, já tinha o que é uma parte importante da Bíblia, muito importante, que era o Antigo Testamento. E as pessoas estavam vendo Jesus e todo mundo fica na cabeça pensando, o que é isso? O que mudou? É uma coisa nova? É para se desconsiderar aquilo que está lá atrás? E Jesus já falou qual é o segredo da pessoa feliz e qual que é a nossa identidade, que nós somos sal e luz. E ele começa aqui no versículo 17 dizendo assim: não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Então já de cara Jesus fala assim: olha, quem pensa que eu vim falar para vocês jogarem fora o Antigo Testamento, eu estou falando para você, não pensa assim. Eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e dos fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. O que ele está falando aqui? Deus, lá no seu trono de glória, ele não chegou a certo ponto e falou assim: gente, eu peguei muito pesado com eles, vamos aliviar. Não foi isso que Deus fez. Aquilo que Deus falou é aquilo que é. E a lei e os profetas foram dados, e a Bíblia fala que tudo isso foi dado para mostrar claro que aquilo que Deus é. É o livro das palavras de Deus. Não é a natureza, a criação de Deus que mostra da glória de Deus, porque os céus e a terra manifestam a glória de Deus. Agora, a palavra de Deus manifesta o que é o caráter de Deus. Então Jesus fala assim: não pensem que agora liberou geral, que pode esquecer o que está para trás, porque nem um tio vai passar, nem que tudo se cumpra. Muitas pessoas falam: isso se cumpriu em Jesus. Mas ele vai e afirma logo em seguida: porque eu vos digo que aquele que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque se a vossa justiça não for além, não exceder a dos religiosos, a dos escribas e dos fariseus, jamais vocês vão entrar no reino dos céus. O que ele está dizendo? Olha, com a lei é possível que a pessoa tenha uma vida de aparência, mas aquilo que Deus fala não é de aparência, tem de ser por inteiro. Jesus tem uma parte que ele fala assim: olha, o que é melhor? Lavar o copo por fora e deixar imundo por dentro? Ou lavar o copo por dentro e deixar sujo por fora? Bom mesmo é você ter um copo lavado por dentro e por fora. Mas se for para escolher, que seja limpo por dentro, porque é ali que vai estar a água que você vai beber. Então Jesus fala dessa prioridade, e ele fala que se for para ser justo igual o escriba e fariseus, não é suficiente. E aí ele começa a dizer do que ele está falando. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito ao julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem chamar tolo, idiota, será sujeito ao fogo do inferno. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-se com teu irmão,
e então, voltando, faz a tua oferta, entra em acordo, sem demora com o teu adversário, enquanto está com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade vos digo, que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Então Jesus fala que a questão não é só o que? A pessoa matar ou deixar de matar. Quando a gente fecha o coração para uma pessoa, na verdade, o nosso coração não está sendo mais um coração de Deus, porque o coração de Deus é aberto a todos. A palavra de Deus fala que Ele é aquele que deseja que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, se Deus, que é um Deus justo, santo, Ele tem essa tolerância enorme com as pessoas, conosco, quem nós pensamos que somos para fecharmos o nosso coração para uma pessoa ou para outra pessoa? Aqui diz que se a gente, chamar de nomes esquisitos, o nosso irmão, nós estamos sujeitos ao fogo do inferno. Isso, se a gente irá sem motivo, contra o nosso irmão, nós estamos sujeitos a julgamento. Então você nota que tudo tem respeito às nossas reações e ações, e não às ações e reações das pessoas. O que elas fazem ou deixam de fazer, eu não sou responsável, mas aquilo que eu faço ou deixo de fazer, disso eu sou responsável. Cada um deve guardar o seu próprio coração, porque é do seu coração que vem o quê? As fontes da vida. Então aquele que se ira, aquele que proferir um insulto contra o seu irmão, está sujeito que ao julgamento do tribunal. Idiota, tolo, Gente, é tão sério isso, Porque você fala, puxa, mas não tem uma lei no Código Penal brasileiro que fala, eu vim aqui acusar porque ele me xingou. Não tem, Por que ele se xingou? Porque eu estava com raiva. Não, então está tudo certo, ele estava com raiva, xingou e pronto. Assim, ele te machucou? Não, agora tem um negócio dos traumas emocionais, Ele falou coisa, eu fiquei, aí às vezes pode até acontecer, dependendo da situação. Mas para Deus, o que Ele está importando é o seguinte, o coração nosso. E a gente pensa, mas por que isso? E aí a gente vai ver qual que é a importância grande que o nosso inimigo tem. Porque o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, o Satanás, a antiga serpente, o dragão, o diabo, ele tem uma importância. Porque ele está perdendo, sabe como é que ele está perdendo? Não é quando Deus bate nele, porque no final Jesus vai matar ele com um sopro da boca. Mas ele perde, é quando gente se converte, quando gente se santifica. Na verdade, quando nós fazemos isso, nós estamos agradando a Deus, e está ficando claro que existe gente que prefere a Deus do que cair no engodo desse ser das sombras, desse príncipe das trevas. Então, quando a gente pensa nessas coisas todas, a gente tem de pensar que isso aqui, e ele aqui fala muito de tribunal, que na verdade é isso, que toda a terra, tudo isso que nós estamos tratando, na realidade é um grande tribunal. O juiz, todo mundo concorda que é Deus. Os réus somos nós. O advogado de defesa é Jesus. E o Satanás? Ele é o promotor, ele é o acusador. E Jesus, o que? Perdoa os nossos pecados, mas se ele perdoa os nossos pecados e nós vivemos o que? Fazendo atrapalhada, mais pecado, não é que o acusador parece estar tendo razão? O promotor está tendo razão? Então nós não podemos querer ter uma vida de qualquer maneira, igual as pessoas falam assim, eu fui salvo pela graça, posso viver do jeito que eu quero. Como assim? O acusador vai estar falando o quê? Com propriedade, porque fala assim, olha, que palhaçada que é essa? Que tipo de transformação que você promoveu na vida dessas pessoas aí? Elas continuam na mesma. Então Jesus está falando o seguinte, olha, se o coração não limpar, ele está aqui para limpar. Mas se insistir em viver da maneira antiga, não tem o que pode ser feito. Olha, se alguém te levar para um tribunal, entre em acordo.
A gente que fala assim, não, pode levar mesmo que eu vou provar que eu estou... Daqui fala, não, deixa disso. Tem raiva que sai cara. Entra em acordo. Por quê? Você vai querer se submeter a um juiz que você não sabe nem se ele é justo ou não? Quantas vezes que as pessoas entram com demandas e o que sai lá do juiz terreno não é uma sentença justa. Muitas vezes ou existe uma corrupção, ou existe algum entendimento, ou a pessoa tem um outro pensamento, né? É simples. O julgamento de Jesus, ele passou por um julgamento. E a sentença foi que ele foi o quê? Para a crucificação. Aquele julgamento foi justo? Não. A causa era justa, mas o julgamento não foi justo. Paulo apóstolo foi julgado. E ele foi condenado o quê? A decapitação. O julgamento foi justo? Não. Então, para que você quer o quê? Passar por um julgamento aqui na terra? É disso que ele está falando aqui. Jesus não prometeu mudar o quê? O coração dos juízes aqui da terra. Ele falou que a gente deve confiar o quê? Aquele que julga retamente. Quem julga retamente é o próprio Deus. Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos seus membros, e não seja de todo o seu corpo lançado no inferno. Se tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois convém que perca um dos seus membros e não vá todo o seu corpo para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que se casar com a repudiada comete adultério. Então, o que ele está falando aqui? A questão não é só aparente, não é a santidade aparente, mas é o que? Uma clareza, uma integridade de vida, né? Então não é só, ouviste que foi dito, não faça isso. Às vezes a pessoa não fez por fora, mas na cabeça o que? Está tecendo aquilo. E ele trata isso com muita seriedade, né? E propriedade. Porque o que é uma ação? A ação é o transbordar de um pensamento. Antes da pessoa agir, ela ficou o quê? Pensando naquilo muito tempo, até que chegou o momento que aquele pensamento pulou para fora. Aconteceu. Então, a palavra de Deus fala que nós devemos fazer um exercício que é de pensar nas coisas do alto, onde Cristo vive, e não nas coisas que são daqui da terra, né? Então nota que Jesus fala assim, eu não vim para aliviar nada não, eu não vim para falar que a lei estava errada, eu vim falar para vocês que não é só para fora não, é inteiramente. Deus é um Deus da integridade, não é só o corpo, é o corpo, a alma e o espírito. Aí ele continua, também ouviste o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirá rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, nem por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jure pela tua cabeça, porque você não pode tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a sua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Então Jesus fala assim, simplifica a vida. Que você não tenha duas categorias de palavras. Escuta, o que você falou isso? Você jura? Não, já falei, é isso. Não, mas se você não jurar, eu não sei se você falou. Não, mas é o sim, o não é não. Simplifica a vida. Certo? Quando a pessoa começa a falar, juro, quer dizer, no mínimo você vai falar assim, bom, então normalmente eu não posso acreditar em você, eu tenho que esperar você jurar. E o que Jesus está falando assim, olha, não faça nada disso. Não se entre numa coisa assim, já é tão complicado, simplifica.
Não é, não é. Ah, mas se achar ruim, vai, depois é outro problema para você resolver, pronto. Agora, se a gente já começa o quê? Com palavras dúbias, já tem problema de raiz, né? Ah, e se o tempo fechar? Fechou, pronto, vamos ver o que vai acontecer. Ué. Mas o que aconteceu, aconteceu. Porque a mentira, ela tem um pai. Se tem uma coisa que o diabo tem uma paternidade, ele é pai do quê? Da mentira. Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que lhe demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa também a capa. Se alguém obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não volte as costas ao que deseja que te empreste. Então, as pessoas falam, eu sou muito bom, mas se não pisa no meu calo, não. Por quê? Porque o calo é o botão onde aperta quem eu realmente sou. Então, aqui fala, eu vi que foi de olho por olho, dente por dente. Se for colocar essa lei em prática, então nós vamos ter um mundo de gente cega e banguela, porque tá dente, dente. Olho, pronto, furou os 2 olhos, os dentes tem um pouquinho a mais, mas no instantinho acaba com todos eles, Eu vos digo, não resistais ao perverso, não resistais ao perverso. O perverso, ele está em terreno dele. O perverso, ele não vai habitar o céu, se ele não se arrepender. Mas nessa terra, essa terra jaz no maligno. Então o perverso, você não pode falar assim, eu sou um filho de Deus, eu vou enfrentar. Você vai perder. Você vai perder, sabe por quê? Porque está escrito aqui. Se alguém te ferir uma face, não resista, dê a outra face. Se alguém quer tirar alguma coisa, deixa levar o resto. Por quê? Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com 2. Dá a quem te pede, não volte a costa ao que deseja que lhe emprestes. Então Jesus está falando o seguinte, que nesse mundo, uma característica do cristão chama prudência. Sabe? A gente tinha visto lá a mansidão e aqui está a questão que é da prudência. Por quê? Porque os perversos, eles não têm limites. Eles têm artifícios e armas que o cristão não usa. Não aqui nessa terra. Jesus é aquele que virá em glória, e ele, quando virá com o seu exército, ele vai matar todo iníquo, com o sopro da sua boca, e ele vai destruir todos aqueles que não se arrependeram. Mas isso vai ser o quê? No tempo apropriado. Nesse tempo, não é o tempo do juízo, não é o tempo da ira de Deus. Nós estamos vivendo o quê? O ano aceitável do Senhor. Não se esqueça nunca o que é do João Batista. O João Batista veio para preparar o quê? O caminho de Jesus. E preparou. E quando Jesus voltou, o que o João Batista foi fazer? Foi lá conversar com Herodes, que ele estava errado, que não podia fazer. O que Herodes fez? Confiou ele no cárcere e depois o quê? Cortou a cabeça dele. O João Batista, ele ficou até meio com dúvidas. Poxa, eu sou precursor, eu falei que ele ia juntar o trigo no celeiro e que ele ia o quê? Queimar a palha. Aí fala para os discípulos, fala para ele, está preso, vai lá e pergunta para ele se é ele mesmo ou se nós devemos esperar outro. E os discípulos foram, chegaram lá, o que aconteceu? O João Batista falou assim, vai lá, quer dizer, Jesus falou, vai lá e fala para o João que os cegos estão enxergando, o evangelho está sendo pregado e os oprimidos estão sendo libertos. Como quem diz, fala para o João que eu estou ajuntando o trigo no celeiro. Como quem diz, ainda não chegou a hora de queimar a palha. E o João Batista foi morto. Já viu? Jesus não lançou lá o movimento lá, João Livre,
vamos libertar o João, né? Fazer passeata com os discípulos, né? Porque o João Batista batizou muita gente. Ele não fez nada disso. Por quê? Porque não era tempo. Nós estamos vivendo um tempo que Deus tem tolerado muitas coisas. Mas quando chegar, nós estamos vivendo os últimos dias. Mas quando chegar o último dia, aí nesse último dia, aí não vai ser um dia de conversão mais. Vai ser um dia de justiça, um dia da ira, um dia de separação, onde Jesus vai colocar pessoas à sua direita e pessoas à sua esquerda. E no novo reino de Deus, aí não haverá o mal. Mas nesse reino, nesse tempo, nós habitamos no mundo mal, que só não nos destrói porque Deus não deixa. Nós estamos num tempo onde o nosso inimigo, ele está com severas limitações, porque ele não pode enganar as nações, ele não pode mais acusar os irmãos. É como se ele tivesse preso com uma corrente, como diz lá, né, em Apocalipse no final. Mas não é boa ideia você ir, por exemplo, se tem um cachorro preso numa corrente, um cachorro bravo, ele tem uma limitação, que ele chega até num ponto. Aí você vai e entra o quê? No terreno dele. Você vai ser mordido, vai ser estraçalhado. Então, é dessa maneira que nós devemos viver o quê? Vede prudentemente como andais, não como nécios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Bom, então nós estamos vendo aqui, né, a cultura cristã e vamos, né, continuar na próxima oportunidade. Vamos fazer uma oração? Querido Deus de graça, misericórdia, bondade e virtude, ó Pai, que esses estudos, ó Pai, que a Tua Palavra nos leve mais próximo do Senhor, ó Pai. Não só que nós falemos do Senhor, mas que nós possamos ter a Tua Palavra, ó Pai, nos nossos corações. E pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe também, ó Pai, essa palavra, ó Pai, que está sendo compartilhada, ó Pai, na internet, ó Pai, no YouTube, enfim, ó Pai, que as pessoas, ó Pai, possam ser alimentadas pelo Senhor. Abençoe todas as pessoas, ó Pai, que com diligência querem, ó Pai, fazer conhecido o Teu reino e que pregam a Tua palavra, que o Teu Evangelho seja pregado, que o Teu Evangelho seja crido, que Jesus seja amado, que o Seu nome seja adorado, ó Pai, Espírito em verdade. Nós te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. E você que acompanha, se você puder se inscrever, né, se você acha que esse canal é significativo para a sua vida, né, e te ajuda, eu peço que você faça a inscrição no canal e compartilhe essa mensagem.